É isso aí, galera. Começou Pente Fino TV Exame de Ordem. Bora acordar, que a brincadeira vai começar. Direito Civil na casa. Ô, acorda aí, galera. Desliga o Facebook. Prestar atenção, pô. Você veio pra cá pra passear, pra brincar ou pra ser aprovado no Exame de Ordem. Vamos com tudo. Meu nome é Christian Piccone. Sou um dos coordenadores, como o Pedro falou, do TV Exame de Ordem. Sou, junto com o professor Rodrigo Bessa, professor de titular no TV Exame de Ordem da cadeira de Direito Civil. O que eu preparei para esse pente fino? Alguns temas vão ser repetidos do último, do nosso primeiro pente fino, porque são temas que sempre caem e caem também, em toda a prova. A nossa banca FGV, em especial a OAB, gosta de certos temas. E outros temas, eu analisei as últimas provas, em especial a FGV, que ainda não foram cobrados em Direito Civil. Então vamos começar a nossa festa. Galera, vamos para a LINDB. Vocês estão sabendo que a antiga LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, no dia 31 de dezembro de 2010, foi alterada. Somente a nomenclatura, porque todo o corpo da lei continua o mesmo. Somente porque a doutrina, uma parte da doutrina, se sentia incomodada com o nome LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, porque o corpo da lei não trata tão somente de assuntos de direito civil, fala de assuntos ligados ao direito constitucional, direito internacional. Então, eu quero começar falando com vocês sobre o artigo 1º da LINDB. O artigo 1º vem tratando da vacatio legis. O que é a vacatio legis? O vacatio legis é o transcorrer do tempo, é o período de tempo que a lei é sancionada e entra em vigor. Para que isso? O legislador, o operador do direito, criou a vacatio legis para ajudar o operador do direito, os juízes, os promotores, a terem tempo de se adaptarem à nova legislação. E a sociedade também aprender a nova legislação, uma vez que o artigo 3º da Lei de Introdução diz, pelo princípio da obrigatoriedade, que você não pode se excusar de cumprir a lei. Você não pode alegar que não conhece a lei para não cumpri-la. Então, devido a esse princípio, o legislador cria um prazo legal de 45 dias mínimos. Tem que ter muita atenção, galera. Esse prazo legal de 45 dias é um prazo mínimo que a lei tem desde a sua sanção, desde a sanção do presidente até a entrada em vigor. 45 dias. Aonde vai vir a pegadinha? Presta atenção. Aonde vai vir a caixa de banana que o nosso examinador vai querer botar? Vai ser bem aqui, no prazo. Por quê? O prazo de 45 dias, como bem falei, é um prazo mínimo. Já porque, se a lei não falar nada, a lei vier pura e simplesmente só tratando do direito, no mínimo 45 dias depois da sanção, ela entra em vigor. Se a lei vier falando de um prazo que ela vai entrar em vigor, uma certa data, o que vai prevalecer é o prazo disposto no corpo da lei. Exemplo, Código Civil de 2002, galera. Ele foi promulgado, ele foi sancionado em 2002. No entanto, só começou a ter sua vigência em janeiro de 2003. Está entendendo? Essa é a pegadinha que o examinador vai querer botar nesse assunto da vacatio legis. Vamos passar para frente, que o tempo é curto. O tempo é curto aqui e me desculpe se eu estiver falando um pouco rápido, porque aqui o pessoal é black belt, não pode parar, sabe? Não pode ficar... Aqui não tem dancinha, que nem o Pedro Barreto falou, não tem balé, não tem teatro. Aqui, ó, sangue no olho, só guerreiro, compadre. Então, bora. Outro assunto muito importante, que vocês têm que prestar atenção na LINDB, é o assunto da homologação de sentença estrangeira, também chamada de exequatur. O exequatur, galera, acorda aí, fecha o Facebook. Eu sei que eu não tô de costas, mas eu tenho um visorzinho aqui, tá vendo você em casa com a sua filha, de frente ao computador, de vez vai lá no Facebook. Acorda aí. No artigo 12, parágrafo 2º da LINDB, vem falando que a sentença estrangeira, quando ela venha a ser aplicada no Brasil, ela tem que ser homologada. Mas esse artigo, por si só, ele é meio vazio. Então, preste atenção que tem que fazer uma remissão ao artigo
105, inciso 1º, a linha I da Constituição Federal. Abre lá sua Constituição Federal para você ver, fazer a leitura da sua Constituição Federal. Vamos lá, artigo 105, inciso 1º, a linha I da Constituição Federal. E o que vem dizendo o 105, inciso 1º, a linha I? Vem dizendo, o inciso 1º, na verdade, vem falando das competências do STJ. E dentro das competências do STJ, na linha I, é de homologar sentença estrangeira, o exequatur. E essa é uma pegadinha, galera, que o examinador vai tentar fazer com vocês. Por quê? Muita atenção nessa hora. Eu vou até trocar de cor para vocês não se confundirem. A emenda constitucional 45, faz essa remissão tanto no 12, parágrafo 2º da LINDB, quanto no 105 da Constituição, alterou a Constituição, tirando do STF e passando para o STJ a competência de fazer homologação de sentença estrangeira. Entenderam? Então, é nesse ponto que, se o examinador quiser fazer uma pegadinha com vocês, ele vai querer botar. Ele vai botar um caso falando de homologação de sentença estrangeira, que ainda não caiu na prova de FGV e há muito tempo na OAB não é cobrado, ele vai falar que é o STJ. Mas vocês são Black Belt, galera do Curso Fórum TV, galera da Sejus TV, da Supremo TV, galera lá do Jurídico, só galera guerreira, só galera estudiosa, não vai cair na caixa de banana. Por quê? O professor Piccone alertou vocês. Por enquanto, acabou LINDB. Vamos continuar. Vamos agora para o Código Civil. O artigo 2º, galera, do Código Civil, vem falando da personalidade civil. Tanto o Código Civil quanto o STF adotaram a teoria da natalidade. O que vem, como o próprio artigo diz, basta natalidade. Basta a leitura do artigo 2º para vocês verem claro e objetivamente o teor da teoria. O que vem dizer a teoria da natalidade? Que o ser humano, a pessoa, só adquire personalidade civil após o seu nascimento com vida. Somente após o nascimento com vida, você adquire a sua personalidade civil. É pacífico no STF, esse entendimento. Inclusive, eu não me lembro de cabeça o número da ADI, mas a ADI que trata do julgado das células-troncos, de relatoria do ministro Carlos Aires Brito, é um exemplo bem marcante da jurisprudência do STF. Vou botar aqui, células, tronco. Depois entra lá no site do STF, bota lá em jurisprudência, só colocar células-tronco, ou joga no Google mesmo, que vocês vão achar tranquilamente. Então, fica marcado o artigo 2º, personalidade civil, Código Civil e STF adotaram a teoria da natalidade, teoria majoritária. No entanto, tem uma teoria menor, eu vou dizer só de título de curiosidade, a teoria concepcionista. O que vem dizer a teoria concepcionista? Inclusive, se vocês tiverem curiosidade, um dos artigos que os doutrinadores dessa teoria se baseiam é no artigo 1800, parágrafo 3º do Código Civil. Eles também se baseiam no 542, se eu não me engano, e da mesma forma eles se baseiam no ECA. O que eles alegam nessa teoria? Pelo próprio nome vocês podem entender. Eles falam que a personalidade civil do ser humano não começa somente após o nascimento. Desde o momento daminação, papai e mamãe foram para o carnaval fazer festinha. Depois da night, todo mundo doidão, foram brincar, ripa na chulipa, sabe? E fez lá a brincadeira, entrou o esperma dentro do canal vaginal da mulher, ocorreu a anidação, após a anidação, você foi corrida a sua concepção. Lindo, bonitinho você aí. Para essa teoria, a teoria concepcionista,
o ser humano já adquire sua personalidade civil desde o momento da fecundação. No entanto, é minoritário esse entendimento, o STF não se perfaz, e o mesmo o Código Civil. Então vamos lá, galera. Um assunto importante também, vou dar uma apagadinha aqui para dar uma liberada aqui no quadro para vocês, que eu quero pedir, que não vai dar tempo. Eu quero que vocês leiam em casa certos assuntos que a FGV adora. FGV adora no Código Civil. Galera, tem que ler em casa, tem que ler, que aqui não vai dar tempo. Não vai dar tempo. E são artigos rápidos, que a própria leitura do artigo vai te ajudar a compreender a matéria. Teoria geral das obrigações. Vocês têm que ler a quem pagar, quem paga, o local do pagamento, tempo do pagamento, as modalidades de obrigações, que somente na leitura do código vocês vão entender tranquilamente o que quer dizer. Da mesma forma, galera, tem que ler o Código Civil a partir do 421. Teoria geral dos contratos. Teoria geral dos contratos. Ali tem os princípios da autonomia da vontade. O que vem a ser o princípio da autonomia da vontade? O ser humano é um princípio liberal, é um princípio que surgiu na Revolução Francesa. Mas nessa época, você tinha plena liberdade para fazer o que bem entendia. Você podia contratar. Hoje em dia, esse princípio ainda existe. Você pode contratar com quem quiser, você pode estipular qualquer objeto do contrato, você pode exercer qualquer tipo de contrato. Naquela época, se você quisesse vender seu pé, era permitido, porque a sua autonomia era livre. No entanto, nos dias de hoje, esse princípio sofre uma certa mitigação. Por quê? Por causa da personalidade jurídica. Personalidade jurídica não, desculpa, personalidade, direitos da personalidade, do artigo 11 ao 20. Porque o direito da personalidade, ele pode ser mitigado, ele pode ser limitado, mas se você não for contra os costumes, contra a dignidade da pessoa humana, e não for contra a boa forma, sabe, a boa conduta. E quando você arranca um pedaço do teu pé e dispõe, você está se degradando. E a lei quer proteger você. A lei me permite isso. Você pode fazer a doação dos seus órgãos, se eu não me engano, como diz o artigo 13 ou 14, mas, tipo, o fígado é um órgão que se regenera, sem problema. Mas, no entanto, você não pode fazer um contrato de vender um pedaço do pé, porque você está atingindo a sua dignidade humana. Você está indo contra você mesmo. Você não pode fazer isso. E pelo fato da dignidade humana, através do direito da personalidade, também ser um direito de garantias fundamentais, tutelado pelo artigo 5º da Constituição Federal, você não pode ir contra esse direito. Então, dessa forma, hoje em dia, o princípio da autonomia da vontade, galera, sofre uma limitação. Temos que ter isso em mente. Então, aproveitando que eu falei sobre personalidade, eu quero falar sobre o direito de imagem, que vem sendo disciplinado no artigo 20 do Código Civil. Dos direitos da personalidade, esse é o direito que mais é tutelado, mais tem causa na justiça. Um exemplo clássico que eu quero falar sobre o direito de imagem é o caso da atriz Maitê Proença. Que nos direitos da imagem, você tem, para sua imagem ser exposta, a sua imagem ser exposta com zoom, você tem que ceder, que é um direito seu, um direito personalíssimo. Só você pode autorizar. E a imagem, nós temos a imagem retrato, que é a sua foto, você. Nós temos a imagem atributo. A imagem atributo, que vem a ser a qualidade, o que as pessoas te qualificam, se você é legal, uma pessoa honesta, uma pessoa proba, e a imagem voz. O que vem a ser a imagem voz? É o timbre da sua voz. Um exemplo clássico de imagem voz é do Lombardi. Então, o direito da personalidade disciplina, tutela esses três tipos de imagem. Para você ceder sua imagem, para a sua imagem ser usada, você tem que ceder ela. E nesse caso, para a sua imagem, a única possibilidade da sua imagem ser usada, ser posta num jornal, sem que você necessite fazer a cessão da sua imagem, autorizar, é no caso de você estar na praia, dia clássico de verão,
o fotógrafo tira a foto da praia de Copacabana, aquela curvinha da praia de Copacabana, 10 milhões de pessoas na praia, e você aparece junto na foto com todas as pessoas. Ali é uma foto panorâmica, sem problema algum. Se o fotógrafo fizesse um zoom em você, sem pedir sua permissão, e você estivesse estampado na capa do Globo, ali ele estaria afetando o seu direito da personalidade de imagem, porque ele se utilizou da sua imagem para ganhar dinheiro e não te pediu autorização. Foi o caso da Maitê Proença. Anos atrás ela posou na Playboy, botou os peitão para fora, e um jornal aqui no Rio de Janeiro, que eu não me lembro o nome, pegou uma das fotos e estampou no jornal, sem pedir autorização para ela. Ora, quando ela posou nua, ela autorizou a imagem dela, ela autorizou. Mas ela ganhou dinheiro para isso. E o jornal, quando utilizou da imagem dela, não pediu autorização e não deu nenhum dinheiro para ela. Então ela foi no judiciário pedir reparação dos seus danos, que ela se sentiu aviltada. Vamos para outro ponto, galera. Vamos para outro ponto que a gente não pode perder tempo. Aqui, ó, tempo é curto. Galera, vocês têm que prestar atenção na parte de domicílio. Há muito tempo não cai na OAB. E a FGV ainda não cobrou. A gente tem que ter atenção em alguns artigos, tipo o domicílio das pessoas jurídicas. O domicílio da União vem disciplinado no artigo 75. O domicílio da União é o Distrito Federal. O domicílio dos estados são as capitais. O domicílio dos municípios, onde ficam suas sedes administrativas. O domicílio das empresas, onde fica a diretoria ou aonde for delimitado, aonde for escolhido para ser. Da mesma forma, no 76, tem um domicílio obrigatório. São 4 tipos de pessoas que têm um domicílio obrigatório. Diferentemente, como diz o artigo 70, que o seu domicílio, domicílio habitual, o domicílio natural da pessoa, é onde ela escolhe, onde ela tem um ano definitivo de residência, o domicílio obrigatório é onde a lei impõe. Quais são os casos de domicílio obrigatório? O preso. O preso não pode morar em qualquer lugar. O domicílio do preso, quando estiver na cadeia, vai ser a cadeia. O domicílio do marítimo vai ser aonde a embarcação dela estiver registrado. O domicílio do incapaz, aonde o seu tutor, curador, morar. No caso do incapaz, do absolutamente ou do relativamente incapaz, do ascendente, ele vai viver junto com o descendente, vai viver junto com o ascendente. Normalmente o filho mora junto com o pai. Então o domicílio do filho é o domicílio do pai. O militar, o domicílio do militar vai ser onde ele estiver baseado, onde estiver no comando. Mas aí tem que tomar muito cuidado para vocês não caírem numa pegadinha. Se o militar for da aeronáutica ou da marinha, e da mesma forma ele estiver servindo no navio, o domicílio dele vai ser onde o navio estiver atracado, onde ele estiver registrado para ser baseado. E da mesma forma o avião. Se ele servir no avião, se ele servir numa base específica, o domicílio dele vai ser onde especificamente ele servir. Você pode ser militar e ser do Rio de Janeiro, mas a base do seu avião é no Espírito Santo. Então, lá vai ser o domicílio. Galera, vamos continuar passando para outro assunto muito importante, que também ainda não caiu na OAB. Bens, quer dizer, não caiu na FGV, galera. FGV, bens. Como o professor Robertinho diz, no início do casamento, meu bem, eu te amo. No final, meus bens. Porque a mulher, ó, rápido leva o dinheiro, que mulher não gosta de homem, mulher gosta de cartão de crédito. Então vamos lá, galera. Bens. Nós temos que tomar cuidado no artigo 81 do Código Civil, que ele vem disciplinando os tipos de bens imóveis que não perdem a característica de imóveis em certas situações. O inciso 1º diz que o imóvel, se ele for retirado do lugar e posto em outro, e ele não perder o seu núcleo, ele não for desmembrado, ele continua sendo considerado um bem imóvel. Exemplo clássico, como o professor Pedro falou, eu morei nos Estados Unidos, as casas lá são feitas de madeira, que nem no sul, é tudo pré-fabricado, tá entendendo? Então você tem a telha do teto, você tem o forro da parte de dentro para aquecer, você tem o acabamento externo. Enquanto esse acabamento, a telha, ainda não estiver empregado no imóvel, você ainda vai considerar esse bem como bem
móvel. Por quê? Você pode pegar a telha e ir para cima e para baixo. Você comprou ela na loja. Então, aí, essa telha, ainda, a madeira da casa pré-moldada, ainda é um bem móvel. Já quando você emprega ela na obra, emprega ela na sua casa pré-moldada, ela se torna um bem imóvel, porque você não pode carregar a madeira para cima e para baixo, senão a casa cai. Se você tirar o alicerce da casa, ferrou. Demolição. Já quando você vai pegar essa sua casa disciplinada no artigo 81, inciso 1 do Código Civil, e vai tirar ela de um local e colocar em outro local, sem desmantelar, ela continua sendo considerada um bem imóvel. Lá nos Estados Unidos, toda hora você vê em programas de televisão, o cara pegando vários guindastes, aqueles guindastes potentíssimos, arrancando do solo a casa, colocando sobre o caminhão e mandando para outro lugar. Ali, a casa continua formada, não houve problema. Ela continua sendo considerada um bem imóvel, galera. Aqui nesse lance que o examinador também vai tentar pegar vocês. E um outro que eu acho que é mais perigoso, que vocês tenham muito mais atenção, é o inciso 2. Por quê? No inciso 2, galera, ele vem dizendo que quando você retira uma das partes desse bem imóvel, para limpeza, para consertar e depois reemprega, ele continua sendo ainda um bem imóvel. Exemplo, a gente tem a telha. Você vai lá na loja, Gilzão, professor Gil, lá de Nikit, saradão da OAB lá de Nikit, todo dia corre sem camisa, a garotada, a mulherada vai à loucura quando o Gilzão vai lá com seus músculos, correndo na praia, se lembra que tem que comprar o telhado da casa dele, pai. Como é que ele vai morar sem telhado? Ele vai lá na C&C, compra o telhado. Essas telhas, por si só, cada unidade é um bem imóvel, como eu bem falei. Quando ele empregou na casa, se tornou um bem imóvel. Aí teve aquelas chuvas de verão que teve ano passado, infelizmente, o poder público não tomar conta da população, está tendo de novo no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, aí quebra, porque caiu granizo, quebrou 5 telhas. Então, ele tem que pegar essas telhas e retirar para colar de novo os pedacinhos, os caquinhos. Quando ele retirou essa telha só para colar os caquinhos, limpar, pintar, deixar bonitinho, a vermelhinha as telhas, e colocou de volta no telhado, não perdeu característica de bem imóvel, porque ele só retirou para limpar, para consertar. Então aí, galera, vocês têm que tomar cuidado. Aí com o examinador tentar pegar vocês. Mas ele não vai pegar porque aqui só tem faixa preta, black belt. Vamos continuar, galera. Vamos continuar. Galera, negócio jurídico. Desculpa aí. Negócio jurídico, meu povo. Artigo 104. Requisitos de validade do negócio jurídico. Galera, vocês têm que prestar atenção que o requisito de existência do negócio jurídico não vem disciplinado no Código Civil. O requisito de existência do negócio jurídico é o objeto, forma, vontade. Objeto, forma, vontade. Objeto, forma, vontade. Já aqui no 104, para você ter os requisitos de validade, o agente tem que ser capaz. E óbvio, o agente, né? Aqui eu esqueci o agente. Os requisitos de validade, não, de existência, é o objeto, forma, validade e o agente. Sem agente não tem negócio jurídico, sem agente não tem contrato para existir. Já de validade, o agente, ora falado, ele tem que ser capaz, maior, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Forma prescrita em lei ou não defesa. É dessa parte que a gente tem que tomar muito cuidado, que o artigo 104, se um dos incisos do artigo 104 não estiver sendo cumprido no negócio jurídico, ele vai ser nulo, como diz o artigo 66. Pela teoria das nulidades, o artigo 66 vem falando, quando a gente é... Aqui é a gente. Quando a gente é absolutamente incapaz, faz uma remissão no 66 com o artigo 3º, porque o agente tem que ser absolutamente capaz para o negócio jurídico ser nulo. Quando ele é absolutamente capaz, o objeto for ilícito. Um exemplo de objeto ilícito. Desculpa, galera.
Você não pode chegar, pegar meio quilo de maconha e abrir uma loja, vendo maconha e entrega em casa. Por quê? O objeto é lícito. Quando você pega um objeto que é considerado criminoso, está na lei antidrogas, você não pode chegar e sair vendendo. Por isso que os traficantes são criminosos. Quando ele existe, você tem um objeto que é a maconha, tem a forma de vender ele, tem o agente, você tem a vontade de vender. Então ele existe, o contrato existe. Eu posso chegar e vender para um macro 10 quilos de maconha, para vender lá para os consumidores. Mas só que ele vai ser nulo, porque o objeto é ilícito. Está entendendo? Então, se o artigo 104 foi cumprido, mas uma das formas do 104 estiver viciada, estiver faltando alguma coisa, não estiver completa como objeto ilícito, você vai ter um contrato nulo, um negócio jurídico nulo. Um outro exemplo de nulidade do negócio jurídico. Você tem um contrato de compra e venda de um cachorro. Beleza. Mas só que o cachorro fala. Você não vai vender o cachorro fala. Por quê? O objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Possível. É possível um cachorro falar? Não, né? Você não vai comprar um poodle que conversa contigo. Só o professor Rafael, de Constitucional, ele dizia que não teve exame de ordem, que ele conversava com a cadelinha dele, que infelizmente morreu. Meus pesos, o professor Rafael, ele falou que batia altos papos com a cadelinha dele, estudava direito constitucional com a cadelinha dele. Mas só que ele toma uns gardenalzinhos, sabe? Então dá para entender que o professor é meio doidão. É impossível, não é facto, não é facto, não é possível você pegar o cachorro que fala e vender. Então, dessa forma, o negócio jurídico vai ser nulo. Está entendendo? E outra coisa que você tem que tomar cuidado, na teoria da nulidade do negócio jurídico, é no artigo 171. Artigo aí bem perigoso. Porque no inciso 1º vem dizendo, o relativamente incapaz, se ele operar um negócio jurídico, é anulável, não é caso de nulidade absoluta do negócio jurídico. Ou ocorrer algum dos defeitos do negócio jurídico, quais são os defeitos do negócio jurídico? Defeitos são o erro, o dolo, a coerção, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Se ocorrer algum desses, o negócio também é passivo de anulação. Vocês estão me entendendo? A diferença é, no artigo 104, não cumprida alguma das formalidades do artigo 104. Segundo o artigo 66, o negócio é nulo. O negócio jurídico é nulo. Já, se ocorrer um dos casos do inciso 2 ou do inciso 1 do 171, o negócio jurídico é anulável. Galera, infelizmente, o meu tempo acabou. Infelizmente, estou triste, estou chateado, mas eu vou ir para o computador ali, tentar bater um papo com vocês. Mais tarde, no máximo amanhã, no nosso site, nós vamos estar disponibilizando para vocês uma apostila de todas as matérias do TV Exame de Ordem que participaram do Pente Fino, com dicas para vocês. Nós vamos postar no nosso site, na aba da parte principal chamada Dicas do PB. O nosso site é www.tvexame de ordem.com.br, galera. E na Dicas do PB vai estar essa apostila que até amanhã nós vamos disponibilizar para vocês. Se vocês quiserem me encontrar, o meu Facebook é... Não, meu Twitter primeiro. @Christian Piccone. Se você se assustar, não se assuste, que é uma tradição de família. Piccone. E da mesma forma, o meu Facebook é www.com/Facebook Christian Piccone. Se você ficar com alguma dúvida, alguma coisa que eu expliquei, ou tiver dúvida de muitas coisas que eu não falei, ou algo importantíssimo que eu queria ter falado, mas não deu tempo, que é a prescrição de decadência, me manda um e-mail para cpiccone@globo.com. Se você quiser fazer uma caridade, me dar um dinheiro, a minha agência é... Estou brincando, galera. Bom,
como eu falei, infelizmente meu tempo já acabou. Eu vou passar o microfone para a mais bela das belas professoras de Direito Empresarial, a professora Roberta... Desculpa. Rebeca Eckenstein, a minha amiga. Ela vem aqui para dar altas dicas de Direito Empresarial. Vou passar o bastão para ela. Vocês vão adorar. Ela é fera, é ninja giraia, faixa preta. Fique com Deus, ó. Fica ligado aqui quando você falar com a gente, galera. Um beijão e boas dicas de empresarial.